Olá pessoal, eu sou Leonardo, sou psicólogo escolar e hoje a ideia do nosso vídeo é discutir um pouquinho com vocês sobre o plano de ação para 2020. No ano passado, a gerência propôs esse plano para ser implementado a partir desse ano, só que com a pandemia nós não conseguimos implementar um debate maior sobre ele e informação também para detalhar um pouco mais esse plano. Então, o vídeo vem de encontro a isso. É um primeiro passo para discutir o plano com vocês, trazer alguns princípios, elementos que envolvem esse plano de ação e o porquê da mudança para esse novo modelo também para esse ano. Então, a ideia é tentar abordar hoje com vocês um pouquinho da proposta do plano de ação, trazer alguns exemplos, seu preenchimento, inclusive, que possam clarificar um pouco mais a sua proposta e começar então esse debate para dar apoio a essa implementação desse plano para esse ano. Agora no nível virtual, pelo menos, como vem sendo requerido das equipes nesse instante, ok? Bom, nós trouxemos aqui inicialmente alguns princípios ou elementos do plano de ação. Sabemos que vocês já devem conhecer boa parte dessas ideias, então para alguns não é novidade, mas ainda assim achamos importante dar ênfase a esses princípios, porque eles vão nortear, vão amparar a compreensão do plano de ação e a sua aplicabilidade também no dia a dia da escola. Então, o primeiro ponto que a gente quer aqui destacar é que o plano de ação ele deve entender a escola como sendo dinâmica, complexa e contraditória também. Então, se eu entendo que a escola é dinâmica, complexa e tem contradições, plano de ação ele tem que estar de alguma maneira ligado a isso também. Ele precisa dar conta ou entender essa realidade e se ajustar também a ela. Então, quando digo que a escola é dinâmica, eu preciso perceber e entender que a todo momento ela sofre mudanças, alterações de programações, de agendas, de ações. É muito comum na escola, vocês devem perceber isso também. Você planeja uma ação para uma semana e por algum motivo diferente, aquela ação ela é adiada, por exemplo. Acontece alguma coisa no nível maior, da sua cidade, da sua regional de ensino, e com isso, aquela proposta que você tinha feito de oficina, por exemplo, com professores, tem que ser alterada. Então, você observar a turma em sala e também aquilo não foi possível por algum motivo específico. Enfim, são várias possibilidades. Então, o plano de ação tem que ser flexível e também se ajustar a essa dinamicidade de situações, não só do que aquilo que é adiado, mas de coisas novas que surgem também e, de alguma maneira, impactam a sua forma de ver aquela realidade. Outro ponto é a complexidade. Então, a complexidade envolve, primeiramente, entender que seres humanos são complexos, no sentido de que a sua forma de perceber o mundo, de aprender sobre ele, de desenvolver-se, tem uma certa complexidade. E essas complexidades juntas tornam o ambiente escolar mais diverso ainda. Então, é importante entender a complexidade dos sujeitos, das relações e do contexto como um todo, em que se dá a atuação das equipes. Por isso, o plano de ação precisa também estar próximo desse entendimento de complexidade para conseguir pensar ações também complexas e não querer simplificar dando respostas ou ações que possam minimizar, muitas vezes, a dimensão mais ampla de um fenômeno pedagógico ou psicológico naquela realidade escolar específica. E também, gente, a escola ela é marcada por contradições, por avanços, por retrocessos. A gente precisa também entender que, nesse sentido, o plano de ação ele também tem que estar, de alguma maneira, flexível às contradições também, de forma que consiga, então, entender que nem toda ação planejada vai dar certo, às vezes, que, às vezes, a gente planeja uma atividade numa escola específica e fatos influenciam para que ela não consiga acontecer também. Enfim, é contraditória porque, apesar de todos trabalharem para os avanços, para as conquistas, para o sucesso escolar, nem sempre isso é alcançado.
lidar com isso também é importante. Lidar com os limites da atuação, lidar com os fracassos possíveis que acontecem algumas vezes. Enfim, gerenciar essa concepção também é fundamental, né, de avanços e retrocessos. O segundo ponto sobre o plano de ação que a gente quer destacar aqui é que qualquer ação que a gente vai desenvolver, ela tem que estar com uma intencionalidade específica. Então, quando eu entro em sala para observar uma turma, eu vou com qual visão de turma ali naquele momento? Eu vou com qual intencionalidade observar aquela atividade? Eu vou alimentar preconceitos? Eu vou alimentar a queixa escolar que me foi dada? Ou estou aberto a entender aquela dinâmica? Estou aberto a lidar com todos os processos ali presentes? Aberto a assessorar o professor, a professora que pediu apoio? Então, é fundamental a gente ter clareza das bases que eu sigo, então, daquilo que teoricamente me sustenta na ação, mas também ter clareza, né, de qual objetivo eu lanço mão para uma intervenção específica, para observar em sala, para fazer uma oficina com professores, para observar o cotidiano escolar, para fazer um trabalho de grupo com estudantes, enfim. Essa clareza é muito importante, porque ela diz da base que eu sigo, né, dos elementos teóricos, metodológicos que eu lanço mão para poder, então, dar conta da ação no seu dia a dia. Então, o segundo ponto seria esse. O terceiro ponto seria entender que as dimensões da UP, elas transversalizam os eixos e ações que nós vamos propor. Então, até o ano passado, a gente via bastante isso, vocês devem ter também percebido, que o plano de ação ele se baseava nos 3 eixos da UP. Então, via mapeamento, assessoria e acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes. E dentro desses eixos, a gente colocava diversas intervenções ou ações previstas, né? Quando a gente lê a UP e vai discutir um pouco mais dessas dimensões da UP, a gente entende, então, que as dimensões, elas são transversais, elas atravessam toda e qualquer ação da equipe. Um exemplo, vamos pegar aqui a reunião de professores na quarta-feira dentro da escola, a coletiva de professores. Quando eu faço a coletiva com os professores, eu posso ter vários objetivos ali presentes, mas em todos esses objetivos e nessa ação em si, eu estou mapeando, porque eu observo a dinâmica da equipe, né? Eu tento olhar, estar sensível às queixas, às dificuldades, às contradições que nós dissemos anteriormente também daquele grupo, e penso já a partir dali outras ações futuras, inclusive. Na coletiva de quarta-feira também eu consigo assessorar o professor, e é um dos espaços mais ricos para isso, inclusive, né? Vocês devem concordar. E também consigo atender ou acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes. Quando eu faço intervenções, quando eu proponho intervenções de professores, quando eu faço uma oficina, inclusive, formativa para eles, visando justamente amparar a ação pedagógica deles dentro da sala de aula. Vocês observam que numa única ação de coletiva de professores, eu consigo, né, desenvolver e trabalhar nos 3 eixos da UP, nas 3 dimensões da UP. Então, por isso que a gente fala que esses eixos, essas dimensões, elas transversalizam as ações do nosso serviço. Aí, por isso, né, esse ponto 3 é o ponto fundamental para entender por que da mudança do plano de ação para esse ano. E foi justamente de pensar numa forma de ver melhor essas dimensões atuantes e não separar em caixinhas, fragmentar o planejamento das equipes também. Porque a gente via muito isso acontecendo. A gente preenchia esses quadrinhos, né, essas 3 dimensões da UP, e dava a entender muitas vezes, vamos pegar aqui um exemplo bem claro, que o mapeamento ele era feito só em março e abril, por exemplo. E ao longo do ano, faríamos assessoria e acompanhamento dos alunos, dos processos de aprendizagem da escola, enfim. E não é assim. O mapeamento, para pegar esse exemplo de forma mais específica, ele é feito ao longo do ano todinho. Ele continua em cada ação, em cada proposta, assim como as outras dimensões também. Então, esse plano de ação para 2020, ele visa justamente entender a dinâmica escolar e tentar ao máximo propor intervenções e ações que compreendam essa dinâmica e deem conta também da complexidade que é essa escola, ok?
Nós vamos explicar isso já já um pouquinho mais na frente. O quarto ponto, gente, que o plano de ação tem que ter um caráter propositivo e não apenas remediativo. O que quer dizer isso? Eu não preciso esperar que o gestor ou o professor me demande alguma ação para que eu faça essa ação acontecer. Então, eu entrei na escola, já estou observando o cotidiano, falando com as pessoas, pensando em atividades, eu já devo propor ações o tempo todo, né? Muitas vezes, isso acontece bastante também, a gente propõe uma ação que sequer o gestor, professor, achou que era importante. Mas no seu mapeamento você observou que aquilo era necessário para a escola. Uma oficina sobre algum tema importante, uma reunião com o próprio grupo gestor, por exemplo, reunião com um grupo de professores do primeiro ano, do segundo ano, enfim. O próprio grupo não percebia aquela necessidade. Mas você, por estar com um olhar sensível, vendo de fora aquela dinâmica, consegue então enxergar outras possibilidades interventivas também. E por isso, o plano tem que ser propositivo. Eu não preciso nem devo esperar que chegue uma queixa, uma demanda escolar. Eu já posso me antecipar esse processo, propor intervenções. E agora, gente, em particular nesse período de aula não presencial, é fundamental esse ponto. A gente não precisa aguardar do gestor demandas específicas sobre isso. A gente precisa, sim, nos interar, né? Nos interarmos dessa realidade que agora é trabalhar online, com as ferramentas próprias desse momento, e já tentar propor atividades, intervenções, tal como se fosse na escola, só que agora mediados por processos tecnológicos e virtuais, ok? Então, esse ponto é muito importante também. O quinto ponto é a atuação da equipe em particular, sala de apoio também, né? Mas tem a sua especificidade. Mas da equipe é acompanhar processos. Processos de desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, processos sociais e conjunturas que cercam aquela escola, aquela realidade social específica, processos relacionais, como é que a dinâmica de professores, gestores, servidores, né, como é que essa relação ela influencia a dinâmica escolar e também processos de gestão, quando trata diretamente, então, do diretor, vice-diretor e aquele grupo de apoio que envolve a gestão escolar, né? Falar de lideranças, falar de toda a situação que envolve essa dinâmica, né, de trabalho da escola. Então, é fundamental que o plano de ação também, de alguma maneira, contemple esses processos. A gente não tem que, no plano de ação, dar respostas definitivas o tempo todo. É claro que para casos específicos, muitas vezes algumas respostas têm que ser dadas de forma mais específica. Mas o plano de ação, ele precisa entender que há processos ali de trabalho sendo feito, processo educativo sendo acontecendo também. Então, é necessário que a equipe consiga entender esses processos. Muitas vezes o professor chega com uma queixa e ele quer uma resposta quase que imediata. É preciso, então, que a equipe avalie essa queixa, essa demanda, né? Consiga mapear ali as atividades daquele professor, o seu dia a dia, a sua rotina escolar também, e mostra a ele, inclusive, que essa resposta que ele tanto quer envolve também processos. E aí leva-se tempo também. Processo também tem no seu grupo de sinônimos a ideia de tempo. São tempos que acontecem dentro da escola, nesses espaços diversificados, que vão então dar e trazer para nós respostas também, ou novas perguntas, inclusive, né? Para alimentar essa compreensão de processos. Tá ok? Então a gente quer destacar isso também, que o plano de ação precisa pensar também em processos, sejam eles longos processos, ou mesmo individuais, inclusive, quando se tratar de alunos ou queixas mais específicas. Sexto ponto, então, gente, do plano de ação, que a gente quer destacar com vocês aqui hoje, é essa importância da avaliação e reavaliação da ação. No plano anterior, muitas vezes, a gente planejava a atividade, deixava aquele quadro formado e não tinha sequer um espaço depois para poder replanejar aquela atividade, aquela ação. Então, no plano de ação novo, a gente, inclusive, abriu um campo só para avaliação. Então, quando planeja uma ação, ela deu certo, não deu por quê? E também já envolve, inclusive, o ponto 7 aqui, de detalhar informações. Então, se não deu certo aquela ação que eu planejei,
O que não deu certo? O que faltou, né? Quais foram os envolvidos? Quem deveria estar presente e não estava? Qual o alcance da ação? Ou então, deu certo parcialmente, eu consigo alcançar um objetivo, mas eu preciso, então, com isso, desenvolver uma outra atividade complementar a essa, e aí já entra a questão de replanejamento. Então, quando eu avalio bem uma atividade, eu consigo ter subsídios, informações, para replanejar outras, inclusive. Então, isso tudo é muito importante, né? Ligado sempre à questão de detalhar as informações. Muitas vezes a gente peca no registro dessas informações e também no seu detalhamento. Então, é fundamental para a gente registrar, né, nessa avaliação os aspectos positivos, negativos, o que funcionou, o que não funcionou, bem como também detalhar ao máximo essas informações do plano de ação, para que a gente tenha elementos mais objetivos também de análise e consiga, a partir daí, planejar ações futuras nesse sentido. Tudo bem? Então, a gente queria trazer essas observações inicialmente do plano de ação, são meio que princípios, né, ou lembretes de como enxergar esse plano, como enxergar a atuação dentro da escola, e a gente segue, então, agora para o plano em si, né? O formulário, ele tem duas, na verdade, três grandes partes, né? A primeira é a identificação, que envolve a identificação da escola, da direção. Tem alguns dados aqui, ó, que vocês estão observando, sobre alunos, número de turmas, etapas que a escola, né, ela atende, modalidades também, quais os serviços de apoio presentes na escola, a equipe, né, que assina pelo presente plano de ação, se é sala de apoio também está aqui o espaço para o profissional colocar o seu nome, tá bom? Você pode também, claro, colocar aí um apêndice, um anexo de outros dados da escola que você julgar importantes. Aqui são dados fundamentais, dados básicos sobre essa atuação, tá bom? Esse plano de ação previsto nesse momento. Na segunda parte, a gente colocou sugestões de alguns eixos para o plano de ação. Vocês vão entender melhor o eixo quando tiver a tabela logo em seguida. Mas o eixo, ele pode compreender várias ações ali dentro do eixo. Então, o eixo é como se fosse um grande guarda-chuva, né, de ideias e abaixo dele várias ações ou intervenções possíveis, tá bom? Então, aqui são 13 eixos, colocamos aqui o 14 como sendo outros, para você pensar também em outras possibilidades de intervenção, tá certo? Vamos lá, seguindo. Então, essa é a proposta básica do plano de ação, de você criar tabelas com os eixos e com as ações ou demandas previstas segundo a sua observação e intervenção escolar. Então, aqui um exemplo, ó, que nós colocamos. No eixo, observação do contexto escolar. Qual a demanda? Né? Qual a ação que foi prevista ou demandada para a equipe, ou que você percebeu que era importante fazer? Vamos pegar agora nosso contexto atual, que é de aulas virtuais. Então, a demanda foi essa, ó, acompanhar professores e estudantes no retorno às aulas virtuais. Qual o objetivo dessa ação ou demanda? Conhecer a dinâmica das aulas virtuais, compreender as dificuldades de acesso e ensino mediado pela tecnologia e elaborar estratégias de assessoria aos professores. Então, você observa, a demanda é acompanhar esse retorno dos estudantes e professores. E aí, trazer alguns objetivos. Primeiro é conhecer essa dinâmica das aulas virtuais, como é que ela funciona, plataforma, como é que dá certo, né? O que tem de possibilidades nesse sentido. Quem está com dificuldade? Opa, voltando aqui. Quem está com dificuldade, né, de acessar a plataforma, é o quê? Não tem internet, não tem computador, não tem notebook. Eu coloco no meu objetivo isso. E a partir disso também comecei a elaborar estratégias de assessoria dos professores, né, para que ele possa, então, receber na escola esse apoio e também pensar em ações futuras com os estudantes. Procedimentos. Então, pesquisa na coletiva de quarta-feira, né, nosso caso aqui, das dificuldades apresentadas pelos professores. E aí eu vou ter aqui dois exemplos. Eu posso fazer uma pesquisa pelo Google Form, já para exercitar essa intervenção, essa mediação, né? Então, eu crio lá um formulário
com algumas perguntas, com algumas questões sobre acesso, sobre trabalho virtual, sobre uso de plataforma ou outros instrumentos não presenciais. Posso usar o Google Form ou o Menti. O Menti também é um outro recurso bem interessante, que você faz uma pesquisa em tempo real. O pessoal responde e já sai na tela ali algumas respostas. O Google Form não, né? O Google Form você envia, né, para o seu e-mail, você recolhe os dados depois, faz algumas análises também. Isso usando o básico de cada ferramenta, né? Então, foi só um exemplo. Eu posso pesquisar com os professores à distância essas situações, né? Que dificuldades apareceram para vocês usando um formulário ou Mente, o site Mente, e aí eu consigo então já recolher alguns dados de análise para pensar então em intervenções futuras. Ou ainda, colocamos aqui um outro procedimento, entrevistas individuais com professores. Não posso fazer um agendamento, marcar com cada um para ver para cada um qual a dificuldade daquele momento, né? de acesso, de pensar as aulas, planejamento pedagógico, enfim. Isso seria, né? E aí também posso pensar nesse caso aqui, reuniões grupais também, né? Então, em vez de fazer individual, posso fazer ali por ano, né? E agrupar os professores, porque podem ter dúvidas semelhantes, a dúvida de um já ajuda também a do outro, enfim. Assim a gente vai caminhando, né? Nesse planejamento, de acordo com a sua realidade, também possibilidades. Então, tinha uma demanda, pensa objetivos e também envolver procedimentos para poder implementar esses objetivos. Cronograma, gente, também é importante para aí isso aqui ajuda bastante até no nosso registro, né, em relação às equipes, ao nosso trabalho. Então coloquei aqui, né, essa pesquisa, essa daqui que a gente colocou no procedimento, né, com os professores, vai ser dia 24/6, é só um exemplo, né, fica essa data, é a quarta-feira, e as entrevistas individuais eu vou marcar com cada um depois. Aí botei aqui, definir cronograma. Então não tem agora como fechar isso, um exemplo. E aí vou depois de um por um. Posso ver no grupo do WhatsApp, fazer uma escala ali, o pessoal vai preenchendo, enfim. Tem essas opções. Para essa ação ou demanda, né, para esse procedimento, quem vai estar envolvido nesse momento? A pedagoga, a psicóloga escolar, professores e gestores. Porque como é a coletiva de quarta-feira, em princípio, né, o foco da atuação, todo mundo vai estar lá presente participando. Depois, na segunda parte que é de entrevista, aí sim serão os professores e a equipe da escola, equipe pedagógica e também a equipe de aprendizagem, né? Dependendo dos envolvidos aqui. Você pode também ampliar ou reduzir esse grupo de acordo com a sua demanda e objetivos. E como eu disse lá um pouquinho antes, aqui temos também a avaliação. Então, eu vou avaliar as minhas ações aqui. Se deu certo o procedimento? Não deu? Por que não deu certo? E vou reavaliar isso. Então, nesse dia que não consegui fazer a pesquisa, ou então deu problema lá no formulário, eu vou remarcar para qual dia, então. Então, a avaliação é um espaço importante de considerar tudo que deu certo, tudo que não deu certo também, e planejar atividades se for necessário também. Ou então, posso falar assim, não, tudo funcionou, deu tudo certo, né? Objetivos alcançados, enfim. E aí detalhe aqui também nesse campo essa avaliação. Tudo bem? Então esse é um exemplo, né? Então essa será a estrutura do plano de ação. E temos essa tabela com os eixos. Dentro de cada eixo, você pode ter várias ações ou demandas desse eixo em particular, tá? Então a gente pode dar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui educação infantil. Surgiu uma queixa dentro da escola de que o intervalo, também vamos pensar no nível presencial, né? O intervalo está muito bagunçado, as crianças só correm, só gritam. E como é que eu faço? Então, nesse eixo, observação do contexto escolar, eu vou botar aqui qual a demanda. A demanda é observar lá o intervalo das crianças, o recreio, né? Como muitos falam. E aí eu vou traçar, então, objetivos, procedimentos, né? Para poder, então, ter elementos de análise e intervenções futuras também. Tudo bem? Vamos lá. Então, observaram, né, que
no eixo de observação do contexto escolar, cabem várias ações ou demandas diferentes, dentro desse guarda-chuva maior que é esse eixo. Vamos pegar aqui agora um outro eixo, que nós colocamos lá também como proposta, que é formação continuada de professores. Nesse eixo, houve essa demanda ou essa ação prevista. Formação sobre hábitos de estudo, no ensino não presencial, que é uma demanda, inclusive, agora presente, né, que vocês estão vivenciando também. Então, a demanda que surgiu foi essa, de professores, nós também percebemos isso como equipe, que era importante fazer com os professores uma formação sobre hábito de estudo, porque assim eles conseguiriam orientar os estudantes em sala de aula virtual, né, definir orientações, estratégias para poder, né, manusear o tempo, manusear a leitura, os estudos, enfim, em casa. Então, a demanda foi essa. Qual foi o objetivo, ou os objetivos? Analisar o contexto de estudo dos alunos, evidenciando as possibilidades de cada um. Então, o primeiro objetivo foi esse, traçado. Discutir estratégias para os estudantes realizarem as atividades escolares em casa, elaborar estratégias de organização do tempo e atividades. Observa, gente, que nosso eixo aqui é formação de professores. Então, a ação aqui é com o professor. Então, nós vamos levantar informações a partir da fala deles. A gente não está aqui nesse momento ainda discutindo uma observação do aluno em si, atuando com o aluno. A gente vai levantar informações de contexto dos estudantes a partir da fala dos professores, o que eles têm vivenciado com o aluno, enfim. Procedimentos. Então, escolhemos aqui uma oficina com os professores, né, sobre esse assunto, que vai ser planejado futuramente. Pesquisa bibliográfica sobre o tema. Então, muitas vezes a gente não tem a expertise, o conteúdo total daquele assunto. Então, a gente propôs aqui fazer uma pesquisa sobre esse tema. Então, tem algum artigo sobre isso, já tem alguma oficina sobre esse assunto também, enfim, tem algum vídeo que aborda essa temática, vamos atrás para ver. Elaboração de material de orientação às famílias, que é muito importante também. Então, a gente vai pensar num tipo de material, ou fazer um vídeo para a família, ou fazer um tipo de folder com orientações, alguns tópicos bem simples ali. Enfim, né? A gente vai ver, tem uma gama de possibilidades para abordar isso com a família. Né? Então, a gente vai fazer com o professor uma oficina, levantando o máximo de informações sobre essa rotina dos estudantes, pesquisar o assunto, para ter mais elementos, né, de debate, análise, e pensamos também em elaborar algo para as famílias, porque no dia a dia em casa, são elas que estão mais próximas aos alunos, tentando auxiliá-los nessa rotina escolar. Tudo bem? Então, cronograma. Opa, vamos lá. Cronograma. Então, fizemos aqui propomos, né? Dia 22, por exemplo, pesquisa em sites e profissionais do SAA. Então, por que profissionais? Né? Pesquisa em sites, pelo que eu já falei agora há pouco, né? A gente tem materiais sobre o assunto. E muitas vezes, gente, a gente tem nas nossas equipes também pessoas que já trabalham esse tema. Então, eu posso também jogar no grupo lá do WhatsApp, perguntar para alguém, você já fez tal oficina? Você tem material sobre isso? Você tem algum tipo de recurso para ajudar nessa atividade, nessa ação que eu planejei? Então, é importante também, né, buscar na própria equipe essa colaboração de materiais, recursos, de ideias em geral sobre o que fazer nesses momentos. Tá? Compartilhar saberes, conhecimentos. Então, o primeiro ponto seria de pesquisa, né? De organização desse trabalho. Oficina com os professores, dia 24, um exemplo, na quarta-feira, e pensamos no Zoom, um exemplo. A gente tem o Google Meet, mas nessa oficina em particular, eu queria montar grupos. O Zoom tem uma ferramenta que ele divide os grupos durante a reunião, automaticamente. Eu programo um tempo dessa divisão de grupos, e depois o pessoal volta para a sala também coletiva. É um exemplo, né? Eu coloquei aqui para diferenciar um pouco e tem possibilidades também. Poderia ser o Google Meet, que é o nosso, agora nosso oficial, poderia ser o 8x8, enfim, tem outros tantos também, né? Então, seria videoconferência. Falei do Zoom,
para explicitar essa opção de fazer grupos dentro da reunião e depois voltar para o debate coletivo também. E depois da oficina, separamos aqui 3 dias para elaborar essa cartilha com orientações para a família. Então, depois da pesquisa, depois da oficina, que eu também juntei mais elementos, né, com os professores, eu consigo, então, ter uma melhor ideia do que colocar numa cartilha para orientar também as famílias. Enfim, né, é um desenho possível. E quem vai estar envolvido aqui nessa ação? A pedagoga da equipe, a psicóloga escolar e professores nesse momento. Certo? A gente não coloca o profissional envolvido, a família, porque eles só vão receber a cartilha. Eles não vão participar, nesse instante, da ação em si. E, novamente, um espaço de avaliação para verificar se a intervenção foi efetiva, o que funcionou, o que não funcionou também ao longo desse planejamento. Certo? Bom, são 2 exemplos, né, de eixos e ações. Nesse eixo, também, formação de professores, você pode ter várias outras coisas, palestra, você pode criar um curso dentro da escola, enfim, né, você pode ter diversas opções de oficinas, de intervenções na coletiva da escola, que atendem o eixo formação dos professores também. Então, no mesmo eixo, você pode abrir outras linhas aqui da tabela para colocar outras ações sobre esse tema, ou eixo, né, no caso. E já para encerrando esse vídeo de hoje, a gente queria trazer aqui algumas perguntas que possam nos fazer pensar sobre a atuação agora, no nível virtual. Então, são questões finais. As ações que desenvolvia presencialmente, eu consigo realizá-las de forma virtual? Acho que é uma importante questão, porque o caráter da equipe não mudou, né? A sua forma de trabalhar, sim. Então, o que nós fazemos deve continuar sendo feito, só que agora mediado pela tecnologia. Então, o que eu fazia antes, consigo fazer agora, quando precisa de uma intervenção específica, né, de observar em sala, agora é observar em sala como? Observar o quê? Antes eu entrava em sala, na escola, e observava ali a dinâmica da turma, observava os meninos interagindo uns com os outros, a professora com eles. Agora mudou esse tipo de interação. A gente entra numa sala virtual, muitos estão com a câmera fechada, sem falar, geralmente a professora fala mais. Então, eu vou observar o que nesse contexto? Então, para que eu vou entrar em sala? E se for entrar, então, né, é bom, vai ser bom? Em que sentido? O que eu posso fazer na sala de aula virtual para assessorar a professora e os alunos também? Enfim, são questões, né? Deixando aqui essas perguntas em aberto. Segundo, que ações, nesse momento, não conseguirei realizar no ambiente virtual de jeito nenhum? É importante ter essa clareza também. Olhar a nossa gama de ações e intervenções, lá, e essa aqui não dá para fazer virtualmente. Terceiro, o espaço do Google Classroom é a única possibilidade de acesso à intervenção, né? Porque vamos lembrar, gente, a gente pediu, propôs que cada equipe, cada sala de apoio tenha uma sala do Google Classroom. Só que ela é a única opção de intervenção nesse momento? Sabemos que não. Existem várias outras possibilidades de intervenção, mas ela é só uma base de trabalho, de apoio da equipe dentro da escola. A gente tem que procurar sempre ampliar nossos horizontes e tentar ir atrás de outras ferramentas que nos ajudem a intervir com o professor, gestor e estudante, e também as famílias. Quarto, quais meios tecnológicos tenho à disposição para atuar na escola? Né? Então, complementa um pouco a terceira questão aí. Né? Então, além, né, do Google, né, dessa classe virtual, o que mais eu tenho para poder atuar? É o WhatsApp ainda com professores? É um meio viável? É o e-mail? Enfim, a gente tem que procurar agora lançar mão de todos os elementos possíveis para, então, ter mais ferramentas à mão e ser possível atuar no dia a dia. 5. Como ser flexível e ainda atender aos objetivos propostos para o trabalho do SAA? Nós temos debatido bastante com os grupos que temos visitado e feito reunião, que flexibilidade é uma das palavras do momento, né? Então, como é que eu consigo ser flexível e ainda assim, né, atender aos objetivos que propõe o trabalho do SAA? Plano de ação é um grande ferramenta para isso.
Quando eu planejo as ações, sou propositivo, eu já estou de alguma forma também dando conta dessas dimensões todas que envolvem o fazer dentro da escola, né? Com flexibilidade, sabendo dos limites também que essa realidade nova nos impõe. E 6, que projetos da escola podem continuar na modalidade não presencial, né? Então, o que a escola tem projetos diversificados, diferentes também, e qual deles pode funcionar ainda? E desses que vão funcionar, qual que a equipe pode estar presente também assessorando e apoiando? É importante também mapear isso, né? Verificar que projetos, que ações que a escola já desenvolvia antes, pode continuar a desenvolver com os devidos ajustes e como que a equipe pode, então, trabalhar apoiando esses projetos. Tudo bem? Gente, são esses pontos iniciais de reflexão sobre o plano de ação, de análise. A gente quer que vocês possam meditar sobre eles, refletir, discutir na sua equipe, discutir nas reuniões de sexta-feira pela manhã também com as equipes e tentando cada vez mais melhor entender esse plano e a sua aplicabilidade, tá bom? Estamos aqui à disposição para conversar. Nosso e-mail está aqui de contato, nosso Instagram também. Caso tenha alguma dúvida, caso não tenha ficado claro algum ponto, nos escrevam, nos liguem. A gente vai, então, também tentar ao máximo apoiar vocês nessa forma de entender o plano de ação e de organizar as ações das equipes nas escolas. Tudo bem? Obrigado por tudo. Até a próxima.